Muito boa noite, meus queridos irmãos das células que estão se reunindo hoje. Obrigado pelo teu empenho. Semana passada nós começamos uma série de mandamentos mútuos, ou seja, aquilo que a Bíblia diz de que nós devemos exercer uns para com os outros. Semana passada nós vimos o edificar um ao outro. Você tem edificado o teu próximo? Você tem feito alguma coisa para o teu próximo? Hoje nós queremos ver a questão da exortação mútua. Exortação, Hebreus 3:13, ele diz, pelo contrário, exortem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Exortem-se. Quando a gente fala da palavra exortação, né? O que vem a ideia? A ideia vem bronca, a ideia vem puxão de orelha, a ideia vem, estou todo errado, nada tá bom. Não, a ideia da palavra exortação é muito mais longe do que isso. E é isso que nós queremos aprender hoje. Aprender este mandamento, quando diz que devemos nos exortar uns aos outros, que nós possamos aprender isso. Então, veja que a gente vê muito por aí que as pessoas dizem, não, você não tem nada a ver com minha vida. Ou muitas vezes a gente próprio diz, olha, eu não tenho nada a ver com a tua vida, mas se você permitir, na realidade, quando nós somos cristãos e nós participamos da família de Deus, nós precisamos nos importar e nós temos sim a ver com a vida do meu irmão. Nós deixamos de ser aqueles irmão ilha, lembra? Semana passada, nada de irmão ilha. Então eu agora faço parte. Em 1 Coríntios 12:26, o apóstolo Paulo nos diz de que se um está triste, outro está triste, um está alegre, outro está alegre. Ou seja, o que acontece contigo, meu irmão, afeta a mim, e o que me acontece afeta você. Então eu me importo com você. Eu me importo com você. Por isso que nós precisamos aprender a entender este mandamento da exortação. Então, você tem ali a folha, pode acompanhar também, né? Algumas ideias que eu quero colocar aqui, depois tem as perguntas. Primeiro, definindo então exortação. O que vem a ser exortação? O dicionário, ele vai dizer assim, exortação é procurar convencer por meio de palavras. Aconselhar, persuadir, animar, encorajar, incitar. A palavra no Novo Testamento, ela traz 3 ideias, no grego, né? 3 palavras. A primeira palavra vai falar sobre aconselhar. Olha que legal. A segunda vai falar sobre consolar, encorajar. Na realidade, no grego, a palavra aqui é a mesma da palavra do Espírito Santo, parácleto, parakaleo, é a mesma raiz da palavra, aconselhar, né? Consolar, estar do lado, tudo isso está dentro do exortar. E também, claro, tem a palavra que vai falar sobre repreender, mas fazendo um englobamento geral, né? A palavra exortação vai trazer a ideia de quê? De exercer influência sobre a vontade e as decisões de outra pessoa, com o objetivo de guiá-la para valores e comportamento cristãos e encorajá-la a observar os preceitos da palavra de Deus. Em outras palavras, um resumo do resumo, exortação é transformação de vida. É isso, é o discipulado, meu querido. Isso aqui é discipulado puro, é discipulado quando a gente se encontra, é discipulado de tudo que é jeito, né? Então o mandamento aqui bíblico de exortação, de Hebreus 3:13, vai falar de que nós devemos nos exortar, né? Exortem-se uns aos outros, todos os dias. Quando? Durante o tempo que se chama hoje. É hoje, não é amanhã, não. Se você vê que o irmão está indo para o lugar errado, você precisa ajudá-lo a consertar a vida dele.
Para quê? Para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, para que ninguém se afaste. Querido, ninguém deixa a igreja de uma hora para outra. Isso é devagarinho, lá dentro, vai ficando mais morno, e aí de repente, pum, a pessoa não está mais. Deixa eu te dizer uma coisa, se você está sentindo falta de alguém, é porque o Espírito Santo está falando para você dar uma verificada e você conversar com essa pessoa, de você trazer ela de volta. É isso que significa exortação. Nós temos um exemplo na Bíblia fantástico de um homem que era esse homem que exortava, chamado Barnabé. Veja o que acontece com Barnabé. Barnabé, ele aparece no livro de Atos, né? Ele era um amigo dos apóstolos. E ali, em Atos 4:36, dizia assim que este Barnabé, o nome dele era José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, exortador, consolador. Você vai encontrar isso tudo aí na Bíblia, porque são essas palavras, né? Então, você é um consolador. Barnabé era esse consolador, esse que guiava sempre para os propósitos de Deus, um discipulador de primeira. E a primeira coisa que nós vamos perceber que um encorajador, um consolador, um exortador ele precisa ter exemplo. E Barnabé tinha. Versículo 37 de Atos 4 diz que ele mesmo, possuindo uma terra, vendeu, né? E trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ele foi exemplo. Ele foi exemplo, né? Então, Barnabé era esse exortador. Mais tarde, em Atos capítulo 11, muitas pessoas de Jerusalém tinham se deslocado para Samaria, para Antioquia, porque tinha perseguição aqui. Então eles foram para a Samaria e lá abriu-se uma igreja. E o mover de Deus era muito grande. E aí os apóstolos enviaram Barnabé para dar uma olhada. Como é que está o negócio por lá? E olha aqui que diz a palavra em 11:23 de Atos. Este, Barnabé, ali chegando em Antioquia, vendo a graça de Deus, ficou alegre. E o que ele fez? Os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. É isso um exortador, é isso um consolador, que coisa maravilhosa, né? E o interessante, no mesmo capítulo, versículos 25 e 26, Barnabé, no meio daquele mover, daquela coisa maravilhosa, aquela igreja que estava crescendo, o povo recebendo Jesus, sendo transformado, liberto, coisa maravilhosa, esse mesmo Barnabé larga tudo e vai atrás de Paulo, né? Que era Saulo. Na época Saulo tinha se convertido, mas Saulo foi para Tarso, ficou lá por muitos anos, e agora Barnabé, ele sentiu aquela falta que eu falei. Se você sente falta de alguém, Barnabé sentiu falta. Cadê Saulo? Saulo, você foi feito para ser uma pessoa de Deus, você foi feito para transformar o mundo. Saulo, cadê você? Ele se mandou, foi atrás. 240 quilômetros ele viajou, de navio, a pé. E diz assim, né, em 11:25-26, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E ali eles ficaram ainda animando e pregando e levando aquele povo para perto de Deus. E teve mais um episódio muito interessante com Barnabé, mostrando como ele era esse animador, né? No capítulo 15, versículo 37, nós temos o evento de que depois Paulo e Barnabé, eles faziam as viagens missionárias. E na primeira viagem missionária eles levaram Marcos junto. Mas Marcos não aguentou o tranco e no meio da viagem ele desistiu e foi embora. Aí quando chegou na segunda viagem, lá em 15:37, Barnabé queria levar Marcos de novo. Paulo diz, esse cara já desistiu, não vou levar não.
E aí houve uma ruptura entre Paulo e Barnabé. Mas sabe o que Barnabé fez? Barnabé pegou Marcos, discipulou Marcos, trabalhou com Marcos. E muitos anos depois, quando Paulo estava velho, veja o que ele escreve em 2 Timóteo 4,11. Ele fala para Timóteo: traga Marcos comigo, porque ele me é útil para o ministério. Aconteceu algo fantástico ali. O Barnabé trabalhou a vida do Marcos, trabalhou a vida do Paulo, houve reconciliação e Paulo diz: Marcos me é importante para o ministério. Então, queridos, entenda de que exortar não é somente puxão de orelha, não. Exortar é alinhar com a vontade de Deus, alinhar, né? É o discipulado, é fazer com que você se torne cada vez mais próximo de Jesus. Então, o item 4 vai nos dizer que como é que eu preciso aprender a exortar. Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então veja que nós, para usarmos dessa exortação, precisamos observar 3 coisas muito importantes. A primeira observação de que eu preciso ser espiritual. Né? Ele diz: se alguém for, vocês que são espirituais deverão restaurar aquele que foi surpreendido em algum pecado. Então, em primeiro lugar, seja exemplo. Né? A exortação sempre vai visar colocar o outro para cima. Você sempre vai buscar o outro. Como é que eu faço com que o meu irmão da célula, com o meu discípulo, como é que eu coloco ele para cima? Como é que eu coloco ele mais perto de Jesus? Para isso eu mesmo preciso estar bem com Deus. A segunda é com brandura. Se eu tenho que exortar mesmo, se eu tenho que colocar, dar uma alinhada na pessoa, ei, você precisa fazer assim, o assado, então tem que ser com brandura, não de uma forma dura, de uma forma que machuque. Isso não vai ajudar em nada. E ele diz da vigilância, toma cuidado, porque você também pode cair em alguma dessas armadilhas. E ainda precisamos então aprender a exortar da forma certa. Tiago 1:19-21 diz assim: meus irmãos, meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral, de toda maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, nem sempre é fácil você receber uma exortação, não é verdade? Tem uma pergunta aí que eu coloquei nas perguntas depois: o que é mais fácil, exortar ou receber uma exortação? Eu creio que na maioria receber uma exortação é bem complicadinho, não é verdade? Mas aqui diz como é que eu recebo uma exortação. Né? Primeiro, ele diz: eu preciso aprender a ouvir. Ouça. Primeiro, ouça. Depois ele diz que nós devemos ser humildes, aceitar com humildade, ser tardio em falar. Ouça, não queira falar rapidamente, né? Mantenha a calma. Em terceiro lugar, mantenha a calma, escute, pondere, porque ele diz aqui: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não te adianta nada você ficar bravo, né? Não adianta nada, mantenha calma. E em quarto lugar, demonstre arrependimento, né? Porque ele diz: aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los.
Você vai se salvar se você se arrepender, se você entendeu, puxa, aquela exortação, eu não estou procedendo como Deus quer. Se eu continuar caminhando desse jeito, eu não vou caminhar muito bem, não vai dar certo, eu preciso mudar a minha vida. Então, eu preciso entender isso. Deu para entender o que é exortar? É levantar o outro, é levar o outro mais perto. Esse é o nosso discipulado. Nós precisamos, queridos, fazer isso cada vez mais na célula, né? Em amor, não tenha medo de exortar, porque é um mandamento. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos levar os nossos irmãos e a célula toda para a maturidade. É isso que Deus quer. Então, querido, que Deus te abençoe na reflexão desse estudo e estejam agora respondendo essas perguntas, conversando entre vocês e que vocês possam ser edificados e também, se precisar de exortação, que possa acontecer com brandura e com alegria. Que Deus abençoe vocês.